Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, Parte 3. O ciclo de vida do trabalho. Capítulo 13. O ninho aberto. Quando meu pai, piloto na Guerra da Coreia, aposentou-se da Força Aérea Americana, na casa dos 40 anos, passou alguns anos em transição para uma nova carreira de gerenciamento de energia. Eu estava na segunda série quando ele se aposentou e tinha idade suficiente para saber que a maioria dos pais não ficava em casa tanto tempo quanto ele ficava, e ao mesmo tempo era muito jovem para conhecer a terminologia correta para esse estágio da vida. Quando minha professora perguntou o que meu pai fazia, respondi com orgulho: ele não tem emprego. É retardado. A professora, sem entender o sentido da coisa, deu-me um imenso sorriso amarelo. Mais tarde, na faculdade, havia uma campanha no Departamento de Estudos Femininos para celebrar os anos de vida da mulher pós-idade fértil. Elas queriam um termo que reconhecesse a liberdade e as oportunidades dessa fase da vida, como também a sabedoria que se alcança nessa etapa. Queriam um jeito de elevar mulheres sábias ao seu lugar natural e honrado na sociedade. Assim, decidiram recuperar um termo do inglês da Idade Média, crone. Crone? A palavra crone na língua inglesa quer dizer ovelha velha, como se isso um dia fosse pegar. Quando falamos das novas estações da vida, o sucesso diz respeito ao uso do termo certo para a situação certa. Por isso, anos atrás, rejeitei o termo ninho vazio. Uma de minhas amigas o chamou de ninho aberto e eu imediatamente copiei a expressão. É uma descrição muito mais otimista. Na estação de ninho aberto, talvez você esteja fazendo a transição entre trabalho em tempo integral, cuidando do lar e uma realocação no mercado de trabalho. Ou talvez esteja pronta para se aposentar de uma carreira em tempo integral e fazer a transição para um trabalho voluntário. Ou talvez esteja interessada em um pouco de cada coisa. De qualquer modo, você tem novas oportunidades se abrindo e, se Deus quiser, tempo e energia para investir tudo que já aprendeu em novas aventuras e novas pessoas a discipular. Assim, neste capítulo final, Nora e eu queremos compartilhar os exemplos de diversas amigas que estão florescendo na estação do ninho aberto. Para nossas leitoras mais jovens, esperamos que este capítulo as inspire a pensar na segunda metade da vida e a sonhar com tais possibilidades. E se você usar a palavra crone para descrever uma pessoa com um dia a mais de idade do que você, pode esperar um tapa pronto e imediato. Ainda temos todas as idades. Em seu livro, Madeline escreve sobre as vantagens da perspectiva e da memória na meia-idade. Ainda tenho todas as idades que já tive. Como já fui criança, eu sou sempre criança. Como já fui uma adolescente em busca de algo, dada a sentimentos e êxtases, estes ainda fazem parte de mim e sempre farão. Há gente demais que não entende o significado de deixar as coisas de menino, achando que o fato de esquecer-se de como pensa e sente e toca e cheira e prova o sabor e enxerga e escuta uma criança de 3 anos ou de 13 ou um jovem de 23 anos significa ter crescido e ser adulto. Em vez disso, se eu puder reter a percepção e a alegria de uma criança e ter 51 anos, eu realmente teria aprendido o que significa crescer e ser adulto.
Ainda tenho muito para aprender. Aos 60 anos, Linda exemplifica esse feliz paradoxo. Não acho que eu tenha conversado com ela nenhuma vez sem que estivesse dado risadas até chorar. Humoristas fariam de tudo para ter as mesmas tiradas que ela, mas Linda é uma viúva relativamente recente, tendo perdido o marido para a esclerose lateral amiotrófica há apenas alguns anos. Após décadas morando na mesma cidade e frequentando a mesma igreja, ela decidiu mudar-se para uma cidade menor, onde pudesse ajudar a começar uma nova igreja. Aqui eu sou apenas Linda, diz ela. De onde vim, eu era a viúva do Ray. Éramos um casal que fazia tudo junto. Depois que ele morreu, eu me perguntava se um dia eu ainda poderia ser usada por Deus. O que eu faria sozinha? A gente sente que os braços foram cortados. No entanto, quando a chamei para uma entrevista, ela pediu desculpas por estar exausta. Cheguei em casa mais ou menos às 1 da manhã. Estava ministrando um estudo bíblico em um clube de striptease. Claro, é desse jeito que Linda vai vivendo. Só estar há poucos meses na cidade já faz parte de um ministério sério para alcançar as mulheres na indústria de entretenimento adulto. É interessante a forma como Deus mudou a minha vida, comenta ela. Não tenho marido ou filhos em casa. Assim tenho tempo para esse tipo de ministério e espero também a sabedoria que eu não tinha quando era uma mulher mais jovem. Linda sempre tem histórias interessantes. Durante 20 anos, ela foi intérprete de linguagem de sinais para a CIA. Mais uma vez casada com Ray, ela reduziu a carga horária no trabalho para 2 ou 3 dias por semana, coordenando sua agenda com as demandas da empresa de reforma de imóveis de Ray. Quando eles adotaram seus 3 filhos, ela deixou a CIA e diminuiu para 1 dia por semana como intérprete freelance. Descobriu que podia trabalhar menos horas e cobrar mais, o que lhe deu mais liberdade para trabalhar em prol de suas prioridades pessoais. Queria dar o meu melhor ao lar e à igreja, diz ela. Meu trabalho era um meio para ajudar minha família. Eu não estava emocionalmente envolvida nisso. Nos últimos 5 anos de vida de Ray, à medida que sua doença ia se agravando, Linda deu-se conta de que precisava preparar-se para a vida de viúva. Assim, fez uma nova certificação em língua de sinais dos Estados Unidos e começou a trabalhar para uma grande companhia a fim de usufruir de um bom plano de saúde. Olhando para trás, Linda queria não ter deixado sua certificação ficar tanto tempo sem validação enquanto esteve ocupada criando os filhos, porque foi muito mais difícil conseguir a recertificação. Meu conselho às mulheres mais jovens é que mantenham atualizadas quaisquer certificações que tenham, para que possam voltar rapidamente para qualquer coisa que precisem fazer. Para Linda, foi duro voltar ao trabalho em tempo integral quando Ray estava doente, mas ela perseverou. Abri toda a porta que pude, mesmo que não desse certo, às vezes levava a uma outra porta. Já vi jovens ficarem desanimadas. Temos de ter uma atitude do tipo eu posso. Você nunca saberá aonde isso a levará. Quando se mudou para a nova cidade, pesquisou muito na internet e conversou com intérpretes, indagando sobre o mercado e a situação dos intérpretes de línguas de sinais.
Contatou todas as agências e preencheu várias resmas de papelada. Os hospitais têm grande necessidade de intérpretes e assim ela teve de fazer exames de tuberculose e tomar inúmeras vacinas. Para fazer interpretação em situações de medicina, precisava também contar com um seguro contra erros e omissões profissionais. Deu muito trabalho estabelecer sua empresa, mas agora ela só precisa agendar 3 a 4 dias por semana para se manter equilibrada. Uma de suas tarefas favoritas é atuar como intérprete de estudantes em escola de ensino básico. Amo estar na escola, diz ela. Ao fazer esse trabalho, não estou tão isolada apenas em minha própria geração. Linda aguarda feliz pelo futuro. Ela vai à academia para investir em sua saúde e resistência física, serve em sua igreja local e é anfitriã em muitos eventos em sua casa, cultivando novas amizades. Está investindo em um ministério para alcançar gente de fora. Aguarda o dia em que seus 3 filhos adultos vão se casar e ter eles mesmos seus filhos, para ela, netos. Mas, no momento, ainda não está desacelerando o ritmo. É uma maravilhosa metade da vida, diz ela. Sinto que tenho mais sabedoria agora e mais experiência de vida para contribuir em qualquer situação. Tenho esperança em relação ao futuro. Avançando. Às vezes, a esperança para o futuro implica uma luta mais dura. Em seu livro, Carol faz boas perguntas àquelas que chegaram à segunda metade da vida e experimentaram uma mudança inesperada. Temos alguma coisa em que podemos avançar? Ela continua. Na mudança do rumo de vida não existe a chance de dar ré. A única escolha é seguir adiante. O bom dessa viagem pela estrada é que Deus é quem dirige. Ele conhece o caminho do nosso destino e não tem como nos perder de vista. Às vezes sentimos que estamos sentados na beira da estrada em um veículo avariado. Parece que a vida está nos passando para trás. Para alguns de nossos amigos, a grande recessão acelerou essa sensação de a vida estar nos passando para trás. E a economia em declínio acabou com muitos empregos. Até mesmo anos depois, os efeitos negativos ainda são sentidos. Em recente pesquisa com trabalhadores mais velhos, nos fins da casa dos 50 e começo dos 60, que perderam seus empregos durante a recessão, apenas 1 em cada 6 encontrou um novo trabalho, e metade desse grupo aceitou cortes no pagamento. 14% dos que foram realocados em empregos disseram que o pagamento da nova ocupação correspondia a menos da metade do que ganhavam no trabalho anterior. No caso de Nancy, uma doença não esperada complicou esse transtorno econômico. Nancy estava no começo dos seus 50 anos quando a grande recessão chegou e a saúde de seu marido se deteriorou. Nunca pensei que depois dos 25 anos usando minhas prendas domésticas, eu teria de trabalhar fora porque meu marido não podia mais fazê-lo, diz ela. Seu esposo é um homem com incrível ética de trabalho. Foi chocante para sua família quando caiu em uma espiral descendente de profunda depressão e não conseguia encontrar o outro emprego. Passou de executivo a podador de árvores da vizinhança. Como resultado, Nancy passou de esposa e mãe a cuidadora e mantenedora da casa. Ela diz: antes de meu marido adoecer, ele e eu conversávamos sobre eu voltar a trabalhar. Fiquei zangada porque achei que ele não valorizava tudo que eu fazia em casa. A despeito de suas emoções conflitantes,
ela começou a treinar para ser professora de yoga. Durante a doença dele, ela diz, fiquei grata por meu emprego. Ele me salvou. Seu trabalho a ajudou a sair de casa e oferecer equilíbrio ao estresse de cuidar do esposo. Aos poucos, o marido de Nancy foi se recuperando e encontrou um novo emprego, mas Nancy continuou a trabalhar, depois de construir sua pequena empresa como instrutora de yoga. Hoje, sua vida é diferente do que ela previa, mas ela diz que está começando a ver como Deus lhe estava dando flexibilidade para crescer novamente, mesmo nos reveses da vida. Hoje, ela realmente gosta do jeito como seu trabalho tem proporcionado novos relacionamentos e oportunidades. Ela pode contribuir financeiramente para o sustento de diferentes causas e ministérios com a renda adicional. E também tem novas amigas com as quais compartilha o Evangelho, como as de seu clube do livro. Como Nancy, o esposo de Jane, foi quem começou a conversa sobre o que fazer na estação do ninho aberto. Quando seu primeiro filho saiu para a faculdade, ele disse a Jane que queria que ela encontrasse um trabalho fora assim que terminasse de educar o filho mais novo. Durante muitos anos, lutei contra isso, querendo ficar em casa e ministrar a outros, talvez fazendo trabalho voluntário em nossa comunidade. Eu queria que Deus mudasse o coração do meu esposo quanto a isso, mas ele mudou foi o meu coração, diz ela. Agora estou animada com esse novo estágio da vida. Quando tiver terminado o tempo de ensino domiciliar com o mais novo, terei 52 anos. A última vez que considerei o que eu queria ser ou fazer quando crescesse, eu tinha 22 anos. Agora sei mais a respeito de mim mesma e mais a respeito do mundo. Compreendo muito mais sobre como fui chamada como crente a interagir neste mundo e mais também sobre meus próprios dons e capacidade. E mais importante, as minhas limitações. Quando eu tinha 22 anos, não sabia que tinha algum limite. Deus despertou em mim paixões que eu nem sabia que existiam há 30 anos. Eu vi Jane pela última vez numa conferência para cristãos no mercado de trabalho. Ela se aproximou de mim com grande entusiasmo, dizendo que está considerando uma posição em uma organização de auxílio a mulheres e meninas no mundo inteiro. Está esperando utilizar o que aprendeu como esposa e mãe para fazer a diferença na vida de quem mais necessita nas nações em desenvolvimento. A transição para a frente de trabalho depois dos 50 anos representa um verdadeiro desafio, mas não é algo impossível. As pesquisas sugerem que na próxima década essa tendência talvez seja revertida, pois uma grande quantidade se aposenta e os empregadores correm para preencher as fileiras mais magras com a mão de obra da geração X. Um estudo estima que até 2018 possa haver mais de 5 milhões de empregos não preenchidos nos Estados Unidos, devido a essa mudança na população. Assim, os empregadores terão de considerar como atrair empregados de mais idade que tenham origens distintas e buscar novas carreiras. Um trabalho remunerado que, em geral, envolve a melhora na qualidade de vida em nossas comunidades locais e em outros lugares. Os trabalhadores também terão de obter qualificações para essas carreiras. Dos quase 7 milhões de empregos projetados como acréscimo aos setores sociais e de serviço até 2018, 3,5 milhões serão em cuidados com saúde e assistência social. Mas não é necessário seguir uma segunda carreira para ser produtiva na estação de ninho aberto. Pesquisas atuais apontam que muitos trabalhadores mais velhos estão se tornando
empregadores independentes em seus próprios campos. Mais de 7 a cada 10 empresas americanas hoje estão ocupadas com a perda de talentosos trabalhadores mais velhos e 30% já estão contratando pessoas aposentadas como consultores ou empregados em tempo parcial. A sabedoria da idade é valiosa e representa um recurso que pode ser usado no mercado. Contudo, a estação de ninho aberto nem sempre diz respeito a trabalhar no mercado. A produtividade nessa época pode ser o reverso dos anos de atividade frenética para algo mais contemplativo e direcionado. Desacelerando. Aos 58 anos, o currículo de Mary é simplesmente longo demais para citar. Mais recentemente, ela trabalhou em uma organização de combate à pobreza, na qual seu marido Robert, de 62 anos, ainda trabalha. O caminho que trilharam até lá foi colorido e diversificado. Ambos começaram como professores no Alasca, porque Robert tinha especialização em artes. Voltaram para seu estado natal do Colorado para trabalhar em um acampamento bíblico por 4 anos. Depois foram para uma empresa de terraplanagem com membros da família estendida, a qual veio a falir rapidamente. Tiveram de tomar dinheiro emprestado para mudar para Phoenix, onde deram início a uma atividade bancária, desenvolvendo um software que acabaram vendendo a uma companhia de processamento de cartões bancários de uma corporação. Então, usaram esse dinheiro para entrar no ramo imobiliário. Mas no decorrer de tudo isso, estávamos realizando um ministério, diz ela. Na verdade, em vários momentos de sua vida, Mary foi diretora do Ministério de Mulheres de uma igreja local. Trabalhou com a Prison, trabalhou em um programa de mentoria para famílias sem teto, envolveu-se com os órfãos da AIDS na África e passou a integrar uma equipe que deu início a uma filial nos Estados Unidos de um ministério com base na África do Sul. Depois começou a angariar fundos para o combate à pobreza, participando de diversos trabalhos internacionais antes de ir parar na divisão de envolvimento com a igreja de um ministério sem fins lucrativos, sua posição mais recente. Estou um pouco cansada, diz ela rindo, mas nós éramos bastante ingênuos quanto à vida, na casa dos 20 anos, e assim tivemos de esperar uns 30 anos antes de fazer o que estamos fazendo hoje em dia. No meio do redemoinho de suas atividades, Mary teve um momento de revelação. Era chegada a hora de desacelerar. Eu estava enfrentando um prazo limite em um projeto de trabalho e meus netos me ligaram pelo Sky e eu tentava agir tranquilamente, não demonstrando sentir-me pressionada com a interrupção, recorda ela. Então, a cuidadora ligava com um problema sobre a minha mãe. Daí, uma de nossas propriedades que estava alugada ficava vazia e demandava a minha atenção. Tudo isso, além da tentativa de fazer o meu trabalho, era demais. O que realmente quero fazer nesse estágio da vida é ser mentora para pessoas mais jovens e não criar meu próprio trabalho. Foi quando percebi que havia essa outra produtividade em minha vida que demandava atenção. Havia coisas prestes a acontecer, coisas que eu poderia colher. Mary sentia que tinha coisas demais a fazer, todas no mesmo patamar de prioridades. Estando os dois tão ocupados no trabalho, ela percebeu que estava minando as forças de Robert e que precisava dar-lhe mais apoio. Assim, decidiu descer da roda de atividades. Acho que alguns de nós
geração Boomer, não estamos fazendo isso. Não estamos nos afastando para dar lugar para outras pessoas, diz ela. Os Boomers não sabem ser produtivos a não ser que estejam trabalhando. Tenho amigas que estão financeiramente bem de vida, mas ainda trabalham como loucas em horários pesadíssimos. Nós, Boomers, simplesmente continuamos subindo realmente às alturas. Quando saiu do trabalho, Mary investiu algum tempo para analisar e refletir sobre seus dons, seus pontos fortes e sua experiência de vida. Identificou com seu marido 2 alvos-chave para esse estágio da vida. Suas entradas de renda têm de ser simplificadas e seus relacionamentos demandam maior investimento. Eu vejo a vida como tendo uma fase explanatória, uma produtiva, uma efetiva e uma fase de mentoria, diz ela. Neste momento, estou na fase de mentoria. Perguntei a mim mesma sobre o que trata esse estágio da vida. Não será parecido com os meus 40 anos, mesmo que eu ainda tenha muita energia. Mary e Robert têm diversos bons amigos que estão considerando um modo diferente de viver no futuro. Ela não quer estar isolada na casa dos 80, vivendo sozinha, como vê acontecer entre muitos de seus parentes e amigos. Parece mais sensato, com maiores recursos, viver em comunidade. Provavelmente isso vai requerer uma mudança. Eles possuem uma casa grande de fazenda no Colorado que vem sendo restaurada nos últimos anos. Está situada em 17 alqueires e requer muita manutenção. Quando neva, para sairmos da estradinha de entrada, temos de subir no trator. E nessa fase da vida, isso não é muito adequado, diz ela, rindo muito. Ela tem tido prazer em usar a casa para estender sua hospitalidade, mas não acha que será muito útil para o futuro sonhado. Em vez disso, eles consideram encontrar uma casa que resolva muitas de suas questões e preocupações quanto ao futuro. Talvez um casarão com múltiplas suítes que acomodem outros casais interessados em uma vida comunitária. Uma habitação que ofereça economia de gastos e oportunidade de cuidados pessoais, minimizando isolamento. Por enquanto, é apenas uma ideia, mas ela está fazendo considerações cuidadosas nesse sentido. Acho que na igreja ensinamos muito sobre o papel de jovens esposas e mães, mas pouco falamos sobre esse estágio. Talvez conversemos sobre a alegria de ser avós, mas não tudo que faz parte desse tempo de envelhecimento. O fato é que pode ser um estágio realmente difícil e decepcionante para as pessoas com muitas desilusões. Eu diria a meus amigos, apenas deem um passo para trás, respirem fundo e olhem todas as coisas que estão acontecendo em sua vida que vocês não estão conseguindo gerenciar bem. No caso de algumas dessas mulheres, seus maridos precisam de mais apoio do que imaginam necessitar. E acrescenta, então pense no que vai ser o seu legado. Eu sempre fui defensora das mulheres, não importava se era AIDS na África, ou pobreza em Bangladesh, ou mulheres sem teto, ou presidiárias, ou simplesmente um grupo de mulheres fazendo trilha ecológica no Colorado. Isso sempre fez parte da minha vida. Espero que isso continue, mas de um modo mais focado. Defensora das mulheres. Ser defensora de mulheres e meninas quando estamos na estação do ninho aberto não é um conceito novo. Quando o cristianismo entrou em cena,
não havia paralelos na valorização de mulheres nessa fase da vida, tipicamente as viúvas. Nada no judaísmo nem no paganismo era semelhante à exaltação do cristianismo acerca da condição de viúvas, escreve a historiadora Diana. Porém, as viúvas não eram apenas cuidadas pela igreja, eram também importantes para seu funcionamento. A elas foi dada a responsabilidade de cuidar dos doentes e dos pobres, distribuir o dinheiro das esmolas da igreja e evangelizar as mulheres pagãs. Ainda hoje, essa grande necessidade ministerial se faz presente, tanto em nossas próprias cidades como ao redor do mundo. É um momento estrategicamente importante para as mulheres estarem envolvidas em estender as mãos e ministrar a outras mulheres. Nós que temos a mensagem de que Deus criou as mulheres à sua imagem, precisamos estar na linha de frente em lugares nos quais o simples fato de haver nascido mulher põe a vida em risco. Existem milhares de mulheres que sofrem de injustiça econômica e legal em seus países, negando-se a ela estudos, oportunidades de trabalho, tratamento de saúde e até mesmo suas vidas. Mulheres estão abortando seus fetos femininos em um grande número porque acreditam na mentira demoníaca de suas culturas de que as mulheres não têm valor igual aos homens. Isso requer mulheres corajosas, armadas da verdade da Escritura, que se envolvam e lutem a favor daquelas que sofrem tais injustiças. Esse é um assunto digno de um livro inteiro e muito já foi escrito a respeito, mas nós o oferecemos com fervorosa exortação a qualquer mulher que se sinta perdida ou inútil nos anos de ninho aberto. Vocês têm vidas cheias de sabedoria e muita experiência ainda para investir. Vocês têm décadas de testemunho sobre a fidelidade de Deus e existe um mundo perecendo que precisa conhecer o que vocês já sabem, que precisa de sua ajuda, de sua mentoria e de sua mensagem. Muitas de nós somos tentadas a achar que nossas vidas servem apenas como advertência aos outros. Eu vi uma declaração assim em um pôster sarcástico e ri. Sim, eu já consigo me identificar. Mas o que acontece comigo não é verdadeiro em relação a Deus. Ele não desperdiça nada, criando beleza das cinzas de nossos fracassos e fraquezas. Como disse Pedro em Atos 3:6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Temos coisas de muito maior valor do que prata e ouro, a fé. Quanto mais tempo andamos com o Senhor, mais temos dele para dar a outros. Mais orações atendidas, mais histórias de sua provisão e mais confiança no fato de sua palavra ser sempre verdadeira. Os sacrifícios por amor. Lidar com os reveses da vida, encontrar emprego, buscar uma nova paixão requerem ter a coragem renovada nesse estágio da vida. Pode ser realmente difícil desacelerar, se isso for o que Deus a está chamando para fazer. Não importa qual seja a sua idade, é importante avaliar onde você esteve e para onde vai. Mais importante ainda, isso cria oportunidade de considerar como o Senhor tem trabalhado em sua vida, olhando para sua fidelidade no passado. Isaías 46, 9 e 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Muitos dos desafios de desenvolver uma mentalidade de ninho aberto envolvem avaliar alvos e papéis. Nossa meta neste livro foi dissipar o modelo tamanho único quanto à vida e à produtividade das mulheres. Isso inclui tirar a ideia de que essa época da vida deveria ser destinada a lazer e diversão. Ora, não estamos dizendo que se deve continuar trabalhando tanto quanto fazíamos quando jovens, mas estamos afirmando que devemos continuar trabalhando com algo que tenha significado e valor verdadeiro. Quando consideramos os legados que deixaremos, precisamos avaliar nosso trabalho não somente por uma perspectiva de carreira, mas também de como temos investido em nossos papéis para a eternidade, essas obras de significado duradouro. Embora haja a tentação de deslizar, de passar a vida na tranquilidade, temos ainda muitos anos para continuar nos firmando em Deus, em Sua palavra, na oração e comunhão. Em uma passagem profética de Isaías 32 sobre o rei messiânico que governa seu povo transformado, há uma advertência específica às mulheres sobre a complacência. Diz: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Verso 9. No meio de um chamado geral ao arrependimento, as mulheres espiritualmente desatentas recebem uma advertência específica a respeito da complacência. O modelo bíblico nos desafia a continuar sendo ambiciosas, mas de um modo que traga glória aos eternos propósitos de Deus. Nosso tempo e energia são recursos a serem investidos, não limitações a serem armazenadas apenas como benefício pessoal. Devem ser cultivados e dados a outros. Talvez isso signifique que você dedique seu tempo dando mentoria a outras pessoas, como Tito 2 manda que as mulheres mais velhas façam. Ou investir em seu casamento de um modo totalmente novo. Para muitos pode envolver dar mais tempo e esforço para amigos, vizinhos e netos. Não há uma promessa de descanso ainda, mas as palavras finais dessa passagem de Isaías 32 nos dão um vislumbre das recompensas que Deus oferece ao combatermos a complacência, investindo no que é eterno enquanto ainda temos tempo e força. O efeito da justiça será paz, e o futuro da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Isaías 32, 17 e 18. Embora Deus não prometa uma casa de luxo para todos que se apresentarem, promete sim paz, segurança e descanso para aqueles que nele confiam. Seu tempo na força de trabalho remunerada pode estar chegando ao fim, mas sua produtividade pode continuar até o último fôlego. Sua frutificação não resulta de seus esforços, mas é um dom da graça. Conforme John Piper escreve, saber que temos em Deus uma herança que nos satisfaz infinita e eternamente logo depois do horizonte da vida
nos faz zelar pelos poucos anos que nos restam aqui para nos dedicarmos em sacrifício de amor e não no acúmulo de confortos. Ao agirmos assim, existe a gloriosa promessa da Escritura de frutificação sempre viva. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, 12 a 15. Nossa oração de hoje e para todos os dias que ainda estão por vir é: Senhor, aqui está um novo dia que Tu me deste. As Tuas misericórdias se renovam nesta manhã. Existem coisas novas a serem feitas e novas lições a serem aprendidas. Ajuda-me a utilizar este dia de modo certo, enquanto anseio voltar para o lar celestial.